E pra começar hoje, o papo de hoje, já que a gente tava falando de cerveja, de sexta-feira e tal, isso é uma coisa que me veio na cabeça. Que vocês falaram que não iam beber. Mas eu pensei que vocês não bebiam porque tinha alguma relação com o que vocês estudam e tal. Aham. Quer falar aí? O álcool é uma molécula que consegue atuar no sistema nervoso central, principalmente numa região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro que o professor Andrei vai comentar melhor depois. Andrei vai explicar depois. Mas o que acontece, basicamente, é que essa região ela é envolvida com controle de impulso. Ela faz um monte de coisa. É uma Tipo um região... gerente no cérebro. É, um grande gerente que controla impulsos de uma maneira geral. E o álcool é uma molécula que desliga essa região. Quando a gente vai estudar funções do cérebro, a gente estuda principalmente as funções do cérebro olhando ressonância magnética funcional, que você bota o paciente numa máquina e pede para ele fazer alguma coisa, tipo montar um quebra-cabeça e você vê as áreas que acende, então você imagina que está envolvida com aquelas regiões. Cara, só rapidão, desculpa te interromper, mas como é que chegaram, tipo, num nível de tecnologia que consegue mensurar o cérebro, assim? Cara, a ressonância magnética funcional, do ponto de vista tecnológico, eu não sei exatamente como funciona, mas ela usa glicose, né? É um ímã gigante. É um ímã gigante e ela, no caso da ressonância magnética funcional, você mede variação no fluxo sanguíneo. É uma medida um pouco indireta, assim. Eu não sei dizer, eu já estudei isso, é porque eu não lembro, né? Mas na hora que você põe um campo magnético gigante lá, você muda a posição de moléculas, não é molécula mesmo, é de estrutura das moléculas. E elas depois emitem uma radiação. E é esse equipamento gigantesco, que eu nem consigo entrar, porque eu tenho claustrofobia. Aí ele capta isso e gera uma imagem, né? Mas isso é só uma das maneiras de medir. Tem outros. Tem outros. PET, tem uns que você usa tem uns que você usa um tipo você marca a molécula de pega a estrutura da molécula de glicose, marca com uma substância fluorescente e você injeta na pessoa, dá a pessoa beber, alguma coisa assim. E isso vai para a região do cérebro, e a região do cérebro da pessoa que for mais demandada vai utilizar mais glicose, e portanto a gente consegue bater foto e saber. Mas o córtex pré-frontal a gente estuda as regiões do cérebro basicamente por ressonância magnética funcional, ou um dos métodos mais funcionais de todos, lesões, né? Você pega um paciente que tem uma lesão numa região, você estuda ele e vê o que ele deixou de fazer. E o córtex pré-frontal tem um paciente que acho que impossível não falar, que é um cara chamado Phineas Gage. Phineas Gage, na história da neurociência, é um cara que teve uma lesão muito profunda no córtex pré-frontal. Ele era um operário que teve uma barra de ferro, entrou embaixo do olho dele. Eu acho que eu já ouvi falar disso. Explodiu a cabeça dele, arrancou o pré-frontal inteiro dele fora. E o cara, depois não morreu, mas o comportamento dele virou meio que animalesco, mais ou menos assim. Ele perdeu a capacidade de controlar os impulsos. O álcool ficou sem noção. Ele ficou do jeito que as pessoas ficam quando elas bebem. Exato. O álcool faz mais ou menos isso. Sem noção, sem pudor, sabe? Extremamente impulsivo do ponto de vista sexual, do ponto de vista de não conseguir controlar, organizar o comportamento dentro de um contexto social. Deixa o racional um pouco de lado e começa a agir no instinto, assim. Porque é uma região muito envolvida com controle, se você se inibir, né? Controlar a tensão, você inibir impulso, você fazer o cálculo, pô, não posso tirar a roupa aqui porque vou passar vergonha e inapropriada. Aí você desliga essa região de alguma maneira, com lesões, por exemplo, e tem esse tipo de coisa. E é legal que o Phineas Gage, você lê o relato do médico lá, e aí ele falando assim, achando curioso, porque a pessoa achou que ele ia morrer, né? Quando que foi isso? Foi no 800 e pouco, 1800 800 e pouco, né? Meu Deus, nessa época a medicina ainda era bem mais antiga. Ele achou que ele ia morrer, né? Pô, uma barra atravessou a cabeça do cara. Ele não morreu. E aí você não via, assim, um problema óbvio. Ele conseguia mexer, ele conseguia falar. Então, assim, depois só lidando com ele que a galera começou a ver que tinha uma coisa errada, né? Não era uma coisa muito óbvia, mas aí ele ficou meio sem noção, falava as coisas que não falava, ele era muito mais... Como é que eles se descreviam? Ele era um cara mais recatado, educado, e perdeu isso tudo. E esse é um dos casos mais descritos, assim, nos livros de neurociência, porque... Enfim, alguém que perdeu o pré-frontal. Quem fez muito isso quem estudou muito ele foi o Antônio Damasio, né? Antônio Damasio, um cara que descreveu muito a lesão que ele teve. Hoje o crânio dele e a barra de ferro acho que estão no museu de Harvard, se eu não me engano. Não sei qual museu tá, mas o Antônio Damasio pegou o crânio, teve acesso, é um pesquisador fudido português na área de emoção.
Muito conceituado. Ele teve acesso ao crânio, aí ele levou no equipamento de ressonância. Pra traçar o... E ele fez uma reconstrução de onde a barra deve ter passado mais ou menos no cérebro. Não tem mais o cérebro, Sim, mas sim. com o crânio dá pra você ter uma ideia, né? E aí ele fez lá uma reconstrução, tem no livro-texto. Pô, a barra era grossa, né? Era assim, ó. É, uma barra, uma senhora barra, assim. Não, arrebentou. Arrebentou. Ficou, tipo, 80% do córtex pré-frontal da parte da frente do cérebro arrancou fora. E o cara foi caminhando pra carrocinha, foi acordado pro hospital. Exato. Ou seja, Caralho, essa velho. região do cérebro, essencialmente, ela não é necessária pra gente Não é sobreviver. vital? Não. Agora, se você tem uma lesão tamanho de uma tampinha de garrafa, assim, no seu tronco encefálico, que é uma região aqui no pé do cérebro, morreu. Na hora. Tem regiões ali, tamanho da azeitoninha, que, tipo, hipotálamo, né? Que tá envolvido em te manter vivo. Controlar sua Pressão arterial, respiração, controlar sua aí pressão tem uma arterial. Por isso que tem muita gente que, tipo, nesses acidentes tolos, assim, que o cara tropeça, cai de nuca e já isso é. mesmo. Por muito tempo, os anatomistas achavam que o cerebelo, que é uma regiãozinha que fica aqui atrás, era muito... A professora de neuroanatomia me falou isso uma vez. Era uma região, tipo, super importante pra... Por quê? Porque ele fica atrás do tronco encefálico. E na guerra a galera via e tal. As pessoas tinham uma lesão no cerebelo, a maioria morria. Não é por causa do cerebelo, é porque o tronco encefálico tá atrás. Então, essa parte mais de fora do cérebro, principalmente a da frente, é um luxo que o ser humano tem. Ela É não um luxo que necessária. nos deu muita vantagem competitiva, né? Pra caralho. Mas de fato, assim, É o zumbi luxo que nos sobrevivente. diferencia, sei lá, dos E macacos. sabe onde um momento da nossa história onde a neurociência avançou muito, se eu não me engano, foi, não sei se, acho que foi a Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, aquela galera lutava com trincheira. Você botava na trincheira, você botava a cabeça, então era muito comum um Tomar soldado tiro, levar né? tiro na cabeça. E aí lesava a área aqui, e aí era um laboratório gigante, né? Aí tem essa área e aí começava a ter uns sintomas. E tem um quadro clínico que eu acho muito legal, que eles chamam de... Ai, eu sempre esqueço o nome. Quando a pessoa, ela ficou cega, mas ela não tá cega mesmo. Que é quando ela tem uma lesão na região que processa informação de visão. E aí é curioso porque ela ainda consegue ver coisas, mas ela não tem consciência disso. Que loucura. Então, assim, ela chega no consultório, não vejo nada, realmente, ela se comporta como um cego. Mas aí, se você pede para a pessoa andar em linha reta e colocar obstáculos na frente dela, ela desvia, sem perceber. Então, assim, isso porque tem parte da informação a visual... cabeça não processa, mas ela tá enxergando. Não, porque parte da informação visual vai por um outro trajeto, então dá para aproveitar um pouquinho ainda da informação, mas a área do cérebro que processa a informação faz a gente perceber o que a gente está vendo, tipo, a gente está se vendo, está percebendo. Uma face, ela estava lesionada. E isso aconteceu, pelo menos, algumas vezes nesse período, que a galera levava tiro na cabeça, ia lá, daí a galera estudava, né? Tem essas coisas muito bem descritas. A ciência como um todo evoluiu muito em todas as guerras, né? E esses estudos com lesões, assim, eles são, com problemas, assim, eles são fundamentais na neurociência muito, porque é difícil você abrir um cérebro e fechar ele depois, então tem que esperar a pessoa ter um infortúnio de ter um problemão. Mas se você for ver os estudos anatômicos também, na época do Coliseu, quando os gladiadores ficavam tudo lenhado lá das guerras e tal, das lutas, a galera tinham grandes anatomistas que aproveitavam, foi lá que diferenciavam as artérias das veias, foi naquela época que diferenciavam, fizeram a anatomia da garganta, foi naquela época que descobriram como é que funcionava mais ou menos os nossos nervos e tal, então... A ciência meio que se aproveitou dos problemas. E na neurociência isso é muito, muito proeminente. Tem um outro caso muito famoso também chamado de HM, paciente HM, que é um paciente, na época se chamava de HM, acho que ele morreu... Ele morreu, a gente já sabe, porque geralmente quando a pessoa tá viva ainda, você só fala as iniciais, né? Mas ele morreu há pouco tempo atrás e é o... Henry Molaison. Isso. Henry Molaison é o nome dele. Ele Por teve... que não fala? É sigilo, É né? sigiloso. Ah, tá. E Não, ele é famoso, médico, assim, é outro sigilo médico, assim. ícone na neurociência, o famoso paciente Só que HM. esse aí morreu sem saber o quanto ajudou, né?